Olá, eu sou o Jordão Augusto e sou a pessoa que vai te acompanhar nos seus estudos de Yaijutsu e Batojutsu. Hoje eu vou te explicar algumas técnicas diferentes com algum tipo de dificuldade. Vamos escolher uma katana verdadeira com corte para que a nossa ideia do movimento seja bem lúcida e bem organizada. Sotegiri é considerado um movimento bastante difícil e perigoso. Então eu vou te explicar como realizá-lo de uma maneira simples, porém com cuidado. Olha só. Imaginemos que nós estamos na frente do nosso oponente na técnica de Kinteki no Ho, ou seja, nós não temos espaço. Então eu vou realizar o mesmo movimento das aulas anteriores, Sayabiki, porém aqui está o problema, que nós temos que apoiar a mão para em seguida realizar o corte. Esse apoiar a mão é muito difícil porque muitas vezes ocorrem acidentes, porque nós não oferecemos o espaço necessário. Então a mão ela tem um pouco de ansiedade aqui e em geral o acidente ocorre com a Kisaki, com a ponta. Então o que nós devemos fazer para que a técnica seja realizada com cuidado? O primeiro é treinar a mão entrar por baixo. E ainda assim eu tenho que ter o cuidado com o braço, porque pode ter o acidente também com a ponta da katana. Então, voltando, ó. A mão entra por baixo e o quadril gira para cortar. Sotegiri. Né? Novamente. Ó. Quando eu realizo um movimento com uma shinken, com uma katana, onde o peso é diferente, eu devo ter o cuidado com a mão direita. Por quê? Se a minha mão não está apoiada adequadamente, no momento que a minha outra mão deve apoiar, existe a tendência da fadiga momentânea do braço. E a tendência é o movimento não sair da maneira adequada ou a mão, ao se posicionar mal, gerar um acidente inesperado. Devemos pensar que uma katana em geral pesa mais ou menos 1 kg, 1,1 kg, 1,2 kg. Então, isso vai fazer muita diferença quando você tem que angular com a mão direita para a entrada da mão esquerda. Ou seja, isso vai fazer uma diferença dentro do seu movimento que pode ser prejudicial caso você não tenha a mão muito bem posicionada. Se nós aprofundarmos um pouco mais, nós vamos ver que neste tipo de técnica, os ombros vão jogar um papel fundamental. O que é isso? A segurança que o ombro vai oferecer como a continuidade do hara. Então, se nós observarmos o que seria essa continuidade, você vai ver de costas a minha escápula. Então, ela tem como se fosse um triângulo. Esse triângulo deve se ajustar na parte baixa da coluna, da mesma maneira que ele se ajusta na parte do hara. Aonde eu localizo o hara? Eu coloco a minha mão desta maneira, no umbigo, e aonde o meu dedo médio tocar, é aí que está o hara, é aí que deve estar a parte da contração. Então, quando eu vou realizar o movimento, seja de frente ou de lado, ó, Sayabiki, a minha mão, quando ela entra, observe que ela está relaxada e somente no final é quando ela adquire uma pequena contração. Da mesma forma, a mão direita. Então, relaxa para somente no final a pequena contração, caso eu for cortar algum objeto. Assim sendo, nós temos distintas variáveis dentro das mesmas proporções. O mesmo quando eu vou realizar um movimento em Sotegiri, ou seja, de baixo para cima, né? Se eu realizo desta maneira, ó, eu devo estar ciente da minha posição que apoia a lâmina.
porque do contrário é comum também o dedo escorregar e ter um acidente aqui. Todas as vezes que nós vamos apoiar a lâmina, nós devemos ter cuidado para não ocorrer isso. Então, geralmente a gente apoia a mão um pouco de lado e quando é de frente, eu apoio mais na parte da palma da mão, para evitar esse escorregar. E os dedos devem estar apontando para cima ou usar a mão de lado. Porém, como o corte ele responde a essa perspectiva, nós devemos ter o cuidado com acidentes. Observe bem a inversão no caso do sauté aguerri. Quando a minha mão ela entra, observe o meu quadril, ó. A mão direita ela vai unicamente apoiar para que toda a força do corte seja realizada com a mão esquerda. Da mesma forma, ó, quando eu faço somente o sauté makobiri, sauté giri, né? O yoko, seja como for, esta mão ela vai funcionar como a linha fundamental para que essa seja a essencial. O que é o essencial? É tudo aquilo que não pode não ser. Então, a mão do essencial, que neste caso seria a mão esquerda, ela deve estar muito bem posicionada e responder aos estímulos do hara. Caso o movimento seja realizado em um saque de tate no ki, por exemplo, quando a katana está em vertical, a mão ela vai entrar da mesma maneira, para somente depois nós cortarmos. O que significa que nós vamos modificar a postura do ombro, a postura do cotovelo e da mão. Como essa é uma aula introdutória e unicamente inicial para iniciantes ou pessoas que estão começando a dominar a katana com corte, eu acho que você deve ter 3 pontos a serem observados. O primeiro, o apoio da mão direita. O segundo, após o saque, o ângulo que a minha mão vai apoiar, ou seja, sempre por dentro, para evitar acidentes. E terceiro, o contato com a lâmina no momento do corte.